Boa tarde. A aula de hoje é sobre triângulo pedal, mas primeiro vamos falar do desafio da aula anterior, que era este problema. É um problema de uma Olimpíada Internacional de Matemática em 1992. E essencialmente o que utiliza é eh, que este ponto M é o ponto médio entre o ponto de contato do incírculo e o ponto de contato do ex-incírculo. Então, o problema lá é inicialmente uma circunferência, uma reta e um ponto M. E está pedindo construir um triângulo PQR, de tal forma que se cae o círculo, Q e R ficam aqui sobre a reta L, e tem que achar o ponto P vai estar aqui em cima e a gente tem que descobrir o lugar geométrico desse ponto P. E, bom, essencialmente o primeiro passo na construção é colocar o centro do círculo, aqui é chamado de S, e achar o antípoda deste ponto U, é o ponto X, que seria o simétrico relativo a S, e o simétrico deste U relativo a M, que vai ser U'. Porque este é o ponto de contato, o U é o ponto de contato do incírculo. U' vai ser o ponto de contato do ex-incírculo. Então, essa é a primeira etapa da construção. Agora, está faltando colocar os pontos Q e R que estão sobre ele, não? Então, você coloca, o Q pode colocar em qualquer lugar, o Q coloca aqui sobre a reta L, e o eje fica determinado, porque se este M é simétrico, é o ponto médio de U e U', o M também é ponto médio de Q e R. Então, una vez que a gente coloca Q, o eje fica determinado. Por eso o eje aparece en preto aquí. Y o que vai ser probado aí é que o ponto P pode ser construído a partir do segmento U''X. Vamos ver agora. Então, o ponto P. Aqui está toda a demonstração. Aqui tem dois pares de semelhança de triângulo. Tem este P, Q, PWS, que é como um círculo, e o PW' essa linha. Essa linha é o centro do S-círculo. Esses dois triângulos são semelhantes, e aí tem os segmentos semelhantes. Tem uma etapa algébrica aqui. E, bom, no final, o importante é este segmento daqui. Que a partir de... Eu já sabia onde estava o linha, e este ponto X, que tanto o linha é o simétrico do U relativo a M, e X é o simétrico de U relativo a S. A partir desses dois pontos, o ponto P é colinear com U' e X. Então, movimentando o ponto P, dá para ver que o lugar geométrico, movimentando o ponto Q, dá para ver que o lugar geométrico dos pontos P é nesta semirreta que vai de U até X, e sempre além de X, do lado de X. Bom, esse era o desafio da aula anterior. Está também no material lá do artigo, está resolvido com todo o detalhe.
E aí vou começar a falar um pouquinho do triângulo pedal. Triângulo pedal. Professor, Sim, pode falar. só uma dúvida. Nas Olimpíadas, Sim. por exemplo, quando você tem uma questão desse tipo, é permitido a construção com régua e compasso também ou não? Sim, na Olimpíada você leva seu material de construção, sim. Tá. O que acho que até agora, que eu saiba, não deixam usar o computador, não? Mas Assim, régua e compasso deixam usar com certeza. porque assim, por exemplo, esse problema podia ter uma, não sei, né? É para pensar aí, mas assim, poderia resolver por geometria analítica, por exemplo, né? Mas o estudante do ensino médio não conhece um pouquinho só de geometria analítica, não, Sim, sim. não conhece muito. Tá. Não, beleza. O foco é mais na geometria e não na geometria analítica. Tá. Tá bom. Eh, Bom, aqui sempre aí te tengo triángulo ABC y aquí ahí te tengo un punto que chame de M. Então, é definido o triângulo pedal do triângulo ABC relativo ao ponto M como as projeções ortogonais de M sobre os lados. Eh, Então, sobre o lado BC é o ponto P, sobre o lado CA é o ponto Q, sobre o lado AB é o ponto E. Então, esos tres vértices P, Q y eje determinan o triángulo pedal. O ponto M puede ser cualquier punto do plano, ¿no? El punto M puede ser deslocado para cualquier lugar do plano. Y en particular, si M está sobre o circuncírculo do triângulo ABC, então, note que aqui que o triângulo pedal é degenerado, vira uma reta. Essa é a reta chamada de Simpson-Wallace. Mas o ponto M pode estar fora, aí, de novo, aí ainda tem o triângulo pedal. Somente quando o ponto M está dentro sobre o circuncírculo é que o triângulo pedal é degenerado. O ponto M, em princípio, pode ser qualquer lugar do espaço, aí a gente vai ter um triângulo pedal. Somente quando esse ponto está sobre o circuncírculo, o triângulo pedal é degenerado. Então, essa é a definição do triângulo pedal, que utiliza um triângulo e um ponto. A partir de um triângulo e um ponto, eu vou gerar outro triângulo, que é o chamado triângulo pedal, o PQI. Só para, aí te vai precisar no passo a seguir, só para lembrar rapidamente a lei dos senos. Aquí tengo o triángulo y los tres vértices y vale esta expresión de aquí, a lei dos senos. Agora, na lei dos senos sempre se esquece de... O pessoal sempre lembra do lado direito, mas esquece desta igualdade a dois ejes. Então, se você tem um lado, divide o seno do ângulo correspondente a esse lado, isso é igual a dois ejes. Aí eu vou utilizar esse igual a dois ejes na próxima etapa. Aí não vou entrar em detalhes de demonstrar a lei dos senos, mas só para lembrar essa pequena transição que aparece que faz parte da lei dos senos. A lei dos senos é tudo. Então, a gente vai utilizar para calcular o comprimento dos lados do triângulo pedal. Então, a proposição é que a LN, que seria, este é um ponto P, este é um triângulo ABC, um ponto P, e eu tenho aqui as projeções de P sobre os lados. Então, o triângulo LMN é o triângulo pedal de P. E a proposição aqui que LN, este segmento que vai aparecer, é AP seno do ângulo em A. Como se demonstra isso? Análogamente, LM
é BP seno do ângulo em B. E MN é CP seno do ângulo em C. Então, a gente basta demonstrar uma delas, as outras duas são análogas. Não? A grande sacada do triângulo pedal é que é projeção ortogonal, então tem ângulos de 90 graus. Então, e aqui eu tenho no quadrilátero P, N, A, L, os ângulos opostos são de 90, a soma é 180, o quadrilátero é inscritivo, e ainda, como é justamente 90 e 90, a P é diâmetro dessa circunferência. Então, esse quadrilátero ALPN é cíclico. E essa é a primeira etapa. E, bom, agora já eu sei que eu quero calcular LN. Eu quero calcular este pedaço daqui. E aí, foca no triângulo ALN. ALN. Aí vai utilizar a lei dos senos. Eu vou ter neste triângulo sombreado aqui em roxo. LN está para seno do ângulo em A. E isso tem que ser igual a 2R, pela lei dos senos. Só que o R, aqui eu tenho o diâmetro dessa circunferência. Então, a P é igual a 2R. Então, 2R aqui, a lei do seno é 2R igual a este pedaço daqui. Só que 2R é igual a P. Porque o quadrilátero é inscritivo com a P sendo o diâmetro. Então, como eu quero calcular LN, basta multiplicar por seno do ângulo A. E aí chega nesta expressão daqui. Esta primeira expressão, a gente demonstrou esta primeira expressão daqui, as outras duas, tem que considerar este quadrilátero daqui, que também é cíclico, e este outro quadrilátero daqui, que também é cíclico, mas o processo é idêntico. Agora, outra proposição importante, que é um pouco mais elaborada, que permite calcular a área do triângulo pedal. Aqui a gente tem o triângulo ABC, o ponto M e o triângulo pedal do ponto M, que seria este A1, B1, C1. E também coloquei a circunferência circunscrita do triângulo ABC. O que a afirmação aqui é que a área do triângulo pedal, esta aqui, é a área de A1, B1, C1, dividido a área do triângulo ABC, é um fator aqui que essencialmente depende do raio da circunferência circunscrita, e da distância do ponto M até o ponto O, até o circuncentro. Então, notem que quando o ponto M coincide com o circuncentro, esta distância aqui é zero. Ponto M coincide com o circuncentro, esta distância é zero. E aqui tem o eje quadrado, simplifica e fica um quarto. Então, quando o ponto M coincide com o circuncentro, a área do triângulo pedal, que é o triângulo medial, e a área do triângulo pedal é um quarto da área do triângulo todo. Agora, a expressão permite calcular essa razão de área em qualquer lugar que estiver o ponto M. E tudo depende essencialmente desta distância de M até o circuncentro. Se você movimenta o M em uma circunferência aqui, essa razão de área não muda. Porque o único movimentando o ponto M
Ohio de circunferencia circunscrita no muda. O único que muda es este factor aquí, OM. Y note que va a tener un momento que OM igual a eje. Cuando M estiver, quando OM for eje, então a área do triângulo pedal é zero. É a reta de Simpson-Wallace. Então, esta expressão é muito importante justamente porque ela permite caracterizar o triângulo pela sua área, não? Está comparando a área do triângulo pedal em relação à área do triângulo de gerador, não? De partida, o triângulo ABC. Então, como é a demonstração desta expressão daqui? Primeiro, da imagem anterior, a gente conseguiu calcular estes segmentos. A1, B1, A1, B1 é CM, CM, seno do ângulo em C. B1, C1 é AM, seno do ângulo em A. E C1A1 é BM, seno do ângulo em B. Essas três expressões vêm da proposição anterior. E aí tem adicionalmente a lei dos senos no triângulo ABC, que é esta expressão que a gente já tinha apresentado. E aqui é utilizada, aqui escreve como é que vai juntar as B1, C1 dividido BC. Aqui é utilizar este conjunto de equações e a equação da lei dos senos para eliminar o seno. Então, o seno do ângulo é que vai ser eliminado. Então, seno de ângulo A é 1 sobre seno de ângulo E, AM, B1, C1. E o AM, deixa eu ver, eu tenho que chegar a M sobre 2CG. Seno do ângulo A escreve como BC dividido 2CG. Então, e por aqui, seno do ângulo A é B1, C1 dividido AM. Então, a partir dessa, utilizando esta equação e estas três daqui, a gente encontra estas três equações daqui. Então, essencialmente eliminou o seno de ângulo A, seno do ângulo B, seno do ângulo em C. Quando chega nestas três equações daqui. Agora, a ideia aqui é encontrar estes três pontos X, Y e Z. Como se chega nesses três pontos? Aqui você estende, você tem um segmento AM. Estende esse segmento AM até encontrar a circunferência circunscrita. E esse é o ponto X. Estende o segmento BM até encontrar a circunferência circunscrita e eu tenho o ponto Y. E estendo o segmento CM e encontro o ponto Z. Essa é a ideia desses três pontos. Então, agora, o que a gente vai provar é que existe um triângulo, existe uma correspondência entre os ângulos. No triângulo pedal, e os ângulos sobre, em um triângulo sobre o circuncírculo. Isso que vai ser provado agora. O primeiro quadrilátero a prestar atenção é MA1CB1. MA1CB1. Esse quadrilátero é inscritível, porque
porque ten triángulo pedado son perpendiculares. Entonces, ten ángulo recto aquí, ángulo recto aquí. Y este segmento MC va a ser o diámetro. Ese cuadrilátero es inscritivo. Então, a conclusão é que, como esse quadrilátero é inscritivo, este ângulo daqui, em amarelinho, vai ser igual a este ângulo daqui, que também está em amarelo. O ângulo A1, B1, C1, A1, B1, C1, A1, B1. Bom, aqui está descrevendo o ângulo total. A1, B1, C1 é a soma do amarelo e o vermelho. Vai ser A1, B1, M, A1, B1, M e M, B1, C1. Então, A1, B1, C1 é todo este ângulo, é a soma destes dois. E aí troca o amarelinho, este amarelinho, por este daqui, porque o quadrilátero é inscritivo. Este é o A1CM. Troca este daqui por este daqui. E análogamente vai trocar o M, B1C1, que é o vermelho, por este daqui. MAC1. Porque este quadrilátero C1, M, B1, A também é inscritivo. A ideia é sempre, triângulo pedal, você bate a perpendiculares. Se bate a perpendiculares, a soma dos ângulos opostos é 180 e o segmento transversal é uma diagonal dessa circunferência inscritiva. Essa é a primeira etapa. Aí vai fazer o mesmo processo. Aí analisou que separou estes dois ângulos, um veio para cá e outro veio para cá. Aí vai analisar agora os quadriláteros BC, YZ, B, C, Y. Vai analisar este quadrilátero. Esse quadrilátero está sobre a circunferência circunscrita, então ele também é inscritivo, é cíclico. E o quadrilátero ABXY. ABXY. De novo, por construção, esses pontos estão sobre a circunferência circunscrita. Então, o ângulo A1, B1, C1 vai poder ser escrito como BYZ, B, YZ, este amarelinho. Ok. Aí a gente tinha falado, bom, este ângulo amarelinho é igual a este daqui. Agora, vai comparar este daqui com este daqui. Porque está pensando neste quadrilátero, que também é inscritivo. Então, este amarelinho compara agora com este daqui. E falamos que este vermelho era igual a este daqui pelo quadrilátero inscritivo pequeno. Agora, este vermelho, que é igual a este, mas este daqui também é igual a este. E com isso, o que fica demonstrado que o ângulo aqui sobre o triângulo pedal, este ângulo em B1 sobre o triângulo pedal, coincide com o ângulo em Y sobre o circuncírculo. Coincide com o ângulo em Y sobre o circuncírculo. E analogamente se demonstra que este ângulo amarelinho aqui, este ângulo amarelo que em A1, coincide com o ângulo aqui em X. E que o ângulo em C1 coincide com o ângulo em Z. Consequentemente, esses dois triângulos, o roxo e o cor de rosa,
Eles son semelhantes. Esos dois triângulos são semelhantes. E aí dá para relacionar os segmentos. Então, vai poder ser falado que A1B1 está este segmento, A1B1 está para este. Da mesma forma, EGP é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo pedal. Da mesma forma que o raio da circunferência circunscrita ao triângulo pedal, ou da circunferência pedal, está para o raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, essa é a ligação neste ponto. E agora, estes dois triângulos, este de aqui e este de aqui, o MAB e M, Y, X, eles são semelhantes. Justamente porque este ángulo de aquí es congruente con este. Y aquí no está escrito, mas aquí tengo opostos pelos vértices. Opostos pelos vértices. Então, por ángulo a ángulo, esos dois triángulos são semelhantes. Então, vai ser concluído que o segmento XY está para B, para este segmento de aquí. Da mesma forma que MX, este segmento, não dá para pegar MX, está para MB. E aí tem outros, tem que utilizar a fórmula de área. A gente tem esta relação entre o raio da circunferência circunscrita e o raio da circunferência pedal. Tem que utilizar a área do triângulo ABC em função do raio da circunferência circunscrita. E aí as equações anteriores. E aí se chega na solução. Aí tem alguns passos algébricos extras que estão detalhados aqui para chegar na solução. Que finalmente demonstra essa igualdade. Tem várias mudanças algébricas aí. Bom, de novo, a importância é que essa expressão permite calcular a área do triângulo pedal e mostra que tudo que é relevante é a distância do ponto que vai permitir gerar o triângulo pedal até o circuncírculo ou até o circuncentro do triângulo ABC. Então, essa é a importância dessa expressão. Aquí, este otra proposición, otro problema. Aquí hay gente piensa dado un triángulo ABC, hay gente coloca un punto sobre BC y ahí procura construir dado ese punto D sobre BC, voy a construir un punto E que esté sobre CA, de tal forma que o C, D, M, E seja um quadrilátero cíclico. Então,
yo tengo, este punto es libre o semilibre, él está sobre BC. Entonces, a partir de C, D y M, yo paso, construyo la circunferencia circunscrita pasando por esos tres puntos. Y él la va a cortar al lado a C en un punto. Ese es el punto E. Entonces, por construcción, ese punto E, él es completa, él está sobre la circunferencia circunscrita de C, D y M. Y ahora, análogamente, yo tengo M, E y A. Entonces, construyo circunferencia circunscrita por A, E y M. Y esa circunferencia va a cortar o segmento AB no punto F. Entonces, de esa forma, yo construí este cuadrilátero en verde, ese triángulo en verde, que es llamado un triángulo que está inscrito en los lados o nas prolongações dos lados do triángulo ABC. E a afirmação aqui é que existen infinitos triángulos inscritivos desse jeito. Aqui, movimentando a ponto D, eu tenho infinitos triângulos inscritíveis. Então, a afirmação que vai ser demonstrada aqui es que entre todos esos infinitos triángulos inscriptibles, o de menor área, es el triángulo pedal de M. Entre todos esos triángulos inscriptibles, o que tem menor área, es el triángulo pedal, es el triángulo eje PQ. Aquí está a ilustración numérica, el triángulo área, el triángulo PQ eje, es este valor. Y aquí está o cálculo pelo GeoGebra da área do triângulo DEF. Então, entre todos os triângulos inscritíveis possíveis, o de menor área é o triângulo pedal correspondente a esse ponto M. Bom, aqui, de novo, a ideia da demonstração é utilizar ciclos inscritíveis. Tem vários, como quando se lida com triângulos pedais, você tem perpendiculares, você vai ter quadriláteros inscritíveis. Então, isso permite construir igualdade de triângulos, não? Então, tem três tipos de circunferências que aparecem aqui. Os ciclos de Miquel são estos em vermelho. Porque a ideia do teorema de Miquel é que dado um ponto M e pontos nos lados, se você tem um ponto M, um ponto de um lado e um vértice, você vai encontrar este ponto E, que foi justamente a ideia da construção do ponto E. Agora, com M, E e A, você encontra o ponto F. E assim, se você pegar M, B, F, você encontra o ponto D. Então, essa seria uma recíproca do teorema de Miquel. E contrário, se você tiver três pontos arbitrários sobre os lados, então essas quatro circunferências se interceptam, são concorrentes em algum ponto do plano. Esses são os ciclos de Miquel. E aí também tem estas três circunferências que de novo utilizam o ponto M e em lugar dos pontos C, F e D, agora troca por Q, eje e P. Então tem os ciclos pedais e aí vai ter a partir dessas quadriláteros inscritivos vai ter um monte de ângulos, pares de ângulos congruentes. Então, o que vai ser, o que se demonstra é que este triângulo é semelhante com o amarelinho, o triângulo MEQ,
es semejante como M, que MDP, donde que tengo un ángulo recto, y este ángulo intermedio eh, son congruentes. Então, basta girar, é uma operação de rotomotetia, basta você girar o triângulo e fazer logo a seguir uma homotetia. Então, multiplicado por um fator de escala, você transforma o triângulo menor no maior. E análogamente do amarelinho para este outro roxo. Esos dois são semelhantes e com uma rotomotetia você transforma um no outro. Aqui temos... Bom, aqui é feito para este verde. O triângulo verde você pode girar para formar este triângulo. E aí, este outro, com um fator de redução, você transforma esse verde linha, de F passou para F linha, de E passou para linha, de D passou para D linha, você transforma no triângulo pedal. Transforma no triângulo, o F vai para R, o E vai para Q, é o que vai aparecer aqui na próxima etapa. Então, entre todos os triângulos inscritos, um triângulo ABC, o de menor área é o triângulo pedal. Esse é o resumo dessa proposta. Entre todos os triângulos inscritos, o de menor área é o triângulo pedal. Bom, aqui, um pouco com mais detalhe a reta de Simpson-Wallace. Tem, novamente, o triângulo ABC e o que se quer mostrar, e aqui tem um ponto P, e o ponto pedal, o triângulo pedal correspondente ao ponto P. E tem a projeção sobre AB, o ponto F, a projeção de P sobre AC, o ponto E, e a projeção de P sobre BC, o ponto D. E aí tem o triângulo pedal do ponto P. Agora, a gente está interessado em demonstrar que quando P está sobre o circuncírculo, aí os três pontos D, E e F são colineares e o triângulo pedal é degenerado, vira uma reta. Então, em princípio, vamos manter o ponto P fora do circuncírculo para analisar os passos e depois analisa o caso particular em que P está sobre o circuncírculo e mostra que esse triângulo pedal vai ser degenerado. De novo, o triângulo pedal sempre tem ângulos retos, então por isso este quadrilátero F, P, E, A é cíclico, porque a soma dos ângulos opostos é 180. E aí tem outros conjuntos de quadriláteros que também vão ser cíclicos. P, C, D, E, também é cíclico. P, F, B, D é cíclico. E no caso especial, em que P está sobre o circuncírculo, então aí você também tem que P, A, B e C é cíclico, porque como proposta P estaria sobre o circuncírculo. Então aqui está o primeiro quadrilátero cíclico. O primeiro quadrilátero cíclico é justamente o PFAE. PFAE. Se esse quadrilátero é cíclico, então esses dois ângulos entre os meios são congruentes. Essa é a primeira etapa. E aí a gente sabe que este segmento AP vai ser diâmetro. Ângulo reto é escrito sobre um diâmetro.
No segundo paso, agora analiza, aqui tem um ângulo reto, ângulo PEC reto, e o ângulo PDC também é reto. Então, como este ângulo é igual a este e ainda são ângulos retos, então esse quadrilátero PEDC é inscritível e vai ter que PC diâmetro desta circunferência em amarelo. Então, com isso, vai poder afirmar que estes dois ângulos em amarelo são congruentes. O ângulo DEC e o ângulo DPC são congruentes porque o quadrilátero é inscritível. Isso vale para qualquer posição do ponto P. Estos primeiros passos são verdadeiros em qualquer lugar que estiver o ponto P. Não importa onde está o ponto P. No terceiro passo, agora a circunferência que é analisado o quadrilátero PD, BF, PD, BF. E aqui tem um ângulo reto e aqui também. Então, devido a esos dois ángulos retos, a soma dos ángulos opostos é 180, esse quadrilátero é cíclico. E como esse quadrilátero é cíclico, o que vai ser afirmado aqui é que a soma dos ângulos opostos, estos dois, o roxo aqui, o cor de rosa, mais este grande de aqui, ele tem que somar 180. Então, este de aqui, o DPF, este de aqui, tem que ser 180 menos este de aqui, menos o ABC. Essas são as premissas que valem para, independentemente da posição do ponto P. E agora vem a parte que a gente quer analisar. Estas três valem independentemente da posição do ponto P. Agora, o ângulo APC, este grande daqui, roxo, menos o ângulo DPF, menos este, DPF, ele vai ser igual à diferença entre o vermelho e o amarelo. Entre o DPC, que é o amarelo, e o FPA, que é o vermelho. Então, este cor de rosa, porque estos dois ângulos, têm um pedaço em comum. Tem um pedaço em comum. Então, se eu pego este ângulo roxo, ele vai ser a diferença entre este amarelinho e o cor de rosa. Então, é isso que está escrito aqui na primeira etapa. Agora, este vermelho daqui, troca para cá. E o amarelinho daqui, troca para cá. Então, a diferença entre este e este vai ser igual à diferença entre este e este daqui. Então, o que acontecia aqui perto do ponto P é trazido aqui perto do ponto E. Então, quando é que a gente tem que APC, que este ângulo é igual a este outro ângulo, ao DPF.
Cuando que desde que esos dos en general, esos dos ángulos son diferentes. Esos dos ángulos van a ser iguales cuando o amarelinho y o vermelho sean iguais. Este pedaço daqui. Quando o D e C seja igual ao F e A. Quando estes dois são iguais. Estes dois vão ser iguais quando estes dois sejam iguais. E se esses dois são iguais, que significa que eu tenha este ângulo igual a este? Então, este segmento F e D vai ser, tem que ser um segmento reto, não pode ser quebrado. Eu vou ter que, se este ângulo amarelinho for igual ao vermelho, então esses dois ângulos vão ser opostos pelo vértice. Essa é a ideia da demonstração. Agora, quando que acontece que estes dois ângulos são opostos pelo vértice? Bom, então eu tenho que provar que este ângulo é igual a este daí. E esses dois ângulos vão ser iguais justamente quando o P está sobre o circuncírculo. Porque se P estiver sobre o circuncírculo, nota aqui que os dois ângulos vão ser opostos pelo vértice, mas por que este ângulo é igual a este? Porque aí agora a gente analisa o quadrilátero AB, CP. Para o quadrilátero ABCP, a soma de APC do ângulo APC, deste ângulo, com este ângulo tem que ser 180. Mas se a soma deste com este 180, a gente tinha que para qualquer ponto vale que a soma desses de ABC, deste ângulo, mais este, era 180. Para qualquer ponto vale que a soma do ângulo verde, para qualquer ponto vale que a soma do ângulo verde com o ângulo cor-de-rosa é 180. Agora, se P está sobre o circuncírculo, o ângulo no vértice B é igual a este outro. A soma do ângulo no vértice B mais este também é 180. Isso significa que o ângulo cor-de-rosa aqui é igual ao ângulo em verde. E, consequentemente, como eles dois são iguais, estes dois vão ser iguais e esse segmento, o ponto E, colinear com F e D. Então, essa é a demonstração de por que quando P está sobre o circuncírculo, o triângulo pedal é degenerado e produz a reta de Simpson-Wallis. Tem outra propriedade interessante aqui da reta de Simpson-Wallis, que é que aqui eu estou colocando tem o triângulo ABC, a circunferência circunscrita, coloquei um ponto P sobre o circuncírculo do triângulo ABC e construiu o triângulo pedal, que como P está sobre o circuncírculo, acabamos de mostrar que quando P está sobre o circuncírculo, o triângulo pedal é degenerado. Então, os pontos D, que são as projeções do ponto P sobre os lados, esses três pontos são colineares. O ponto E, F e D são colineares. Mas o que quer se afirmar aqui agora é que a reta de Simpson-Wallis ela bisecta
o divide ao meio a distância entre H e P. Então, ela corta o segmento HP no seu ponto médio. Então, isso vale para qualquer ponto sobre o circunciclo. Aí também já tinha visto em uma aula anterior que esse ponto médio entre o ortocentro e um ponto sobre o circunciclo, isso define, o conjunto de pontos M define a circunferência de novo ponto do triângulo ABC. Então, a reta de Simpson-Wallace passa por esse ponto M, que é ponto médio de HP, e é um ponto do ciclo de 9 pontos do triângulo ABC. Essa é uma outra proposição. Entre os triângulos pedais, tem vários casos particulares, e um deles é o notório, que é quando o ponto P, ponto que a gente tem para definir triângulo pedal, a gente tem que ter o triângulo e um ponto. Quando esse ponto é o ortocentro, então o triângulo pedal é o triângulo óptico, e isso é porque estes segmentos que aqui são alturas pela definição do construídos inicialmente, quando passam pelo ortocentro, estes segmentos são alturas, esses três segmentos são alturas. Esos segmentos relativos ao triângulo ABC são alturas relativas ao triângulo ABC. Esos mesmos segmentos vão ser bissetrices relativos ao triângulo DEF. Os segmentos que são alturas relativos ao triângulo ABC são bissetrices relativos ao triângulo pedal, que é o triângulo DEF. Então, esse triângulo, que é o triângulo óptico, o triângulo pedal do ortocentro. O que vamos mostrar que estes ângulos aqui, eles são congruentes. A demonstração também não é difícil. E a afirmação é esta: o incentro do triângulo óptico, que é o triângulo DEF, coincide com o ortocentro do triângulo ABC, que é o triângulo original. Então, primeiro analiza este triángulo, que es rectángulo A, E, P. Chama alfa este ángulo aquí. Como es rectángulo aquí embaixo, este de aquí tiene que ser 90 menos alfa. Y análogamente analiza el triángulo B, D, C. Y como aquí es rectángulo en D, este 90 menos alfa, este tiene que ser alfa. Este ángulo de aquí tiene que ser alfa. Então, aqui eu tenho dois ângulos congruentes. Agora vai procurar quadriláteros cíclicos, ou inscritíveis. Então, um deles é este daqui, A, D, H, E. Justamente porque aqui ângulo em F, ângulo reto, em D, ângulo reto, a soma é 180, esse quadrilátero é inscritível. Então, este ângulo também é igual a este, porque esse quadrilátero é inscritível. Agora, analisa por baixo. O quadrilátero F, C, E, H. Esse quadrilátero, como são aos ângulos opostos, tem dois ângulos retos, são aos ângulos opostos de 180, ele também é inscritível e, consequentemente, este ângulo alfa vai ser igual a este ângulo alfa aqui. Com isso demonstramos que o segmento HF é uma bissetriz. E foi demonstrado para este ângulo em F. Análogamente, este segmento, se demonstra que este segmento é bissetriz no vértice D e que este segmento é bissetriz no vértice E.
ou se encontram lá bicentrizes ou em centro. Então, a partir desse ponto H, pode ser construída a circunferência inscrita do triângulo DF, que não é mais que o triângulo pedal do, do octocentro. O triângulo pedal do octocentro é chamado também triângulo óptico. Óptico porque as propriedades da luz, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os mesmos. Então, o nome de óptico é relativo à igualdade desses ângulos e se refere à reflexão da luz. O ângulo de incidência e reflexão são os mesmos. Aqui tem uma afirmação interessante que é um caso particular do teorema mais amplo, do teorema de Carnot, e ele permite é também um triângulo pedal, é o triângulo pedal do circuncentro. O que se estuda aqui é o triângulo pedal do circuncentro. O triângulo pedal do circuncentro é o triângulo medial. A linha, ponto médio de BC, B', ponto médio de CA, C', ponto médio de AB. Então, esse é o triângulo medial, o triângulo pedal do circuncentro é o triângulo medial. Então, se a gente chama a essa distância x, y e z, o que se quer provar é esta relação aqui. Esse é um caso particular do teorema de Carnot. Então, vamos demonstrar que a soma destas três distâncias, a projeções de altura, é simplesmente igual ao raio do circuncírculo mais o raio do incírculo. A soma das projeções do circuncentro é igual ao raio do circuncírculo mais o raio do incírculo. Essa é a afirmação do teorema de Carnot para o circuncentro. É um caso particular do teorema de Carnot. Bom, aqui tem várias definições, as definições usuais. Lembra que estos são pontos médios, então este segmento é base média. Este segmento vai ser igual a este, que é igual a este. E análogamente aqui tem outra base média, este vai ser igual a este, que é igual a este. E mais uma base média, este igual a este, igual a este. As medidas são iguais. E elas são... este daqui aqui é assim, não? Então, B a linha e a linha C é igual a B', C', é assim sobre 2. Esta linha. E analogamente as outras duas. E agora vai analisar os quadriláteros cíclicos, ou inscritíveis. Então, tem quatro, tem três quadriláteros, ou a linha C, B', ou B', A, C', ou C', B, A'. Então, tem três quadriláteros cíclicos ou inscritíveis, porque a soma dos ângulos opostos é 180, não? Este ângulo, mais este 180, este, mais este 180 e este mais este 180. E aqui o que utiliza, como quando tem quadriláteros cíclicos, dá para escrever o teorema de Ptolomeu. Então, vou escrever o teorema de Ptolomeu para esos tres quadriláteros cíclicos. Por exemplo, este de aquí vai ser para O, A', B, C'. Porque está falando o quê? Está falando este segmento A sobre 2 vezes Z, A sobre 2 vezes Z, mais
Este de aquí, C sobre 2 veces X, tiene que ser igual a este segmento de aquí. Es, el producto de las diagonales es este segmento, que este segmento es B sobre 2. Este segmento igual a este que es B sobre 2. Y a otra diagonal, OB, é o raio da circunferência circunscrita. É eje maiúsculo. Então, esta expressão corresponde ao teorema de Ptolomeu para este quadrilátero, ou C' B A'. E as outras duas é o teorema de Ptolomeu para este quadrilátero e para este outro quadrilátero. Aí soma as três equações e aí coloca em cada caso tem x em dois termos. Então, o x vai estar acompanhado de b mais c sobre 2. B mais c sobre 2. O y tem dois somandos aqui. Então, vai ser a mais c sobre 2. E o z tem aqui e tem aqui. Então, a mais b sobre 2z. E aqui tem a mais B mais C sobre 2, isso é semiperímetro, que é o P. Então, aqui temos P vezes C. E aqui tem mais uma... toda esta expressão para ter x mais y mais z, eu tenho que somar o que está faltando. Eu tenho que somar e restar o que está faltando. Então, aqui o que está faltando é A sobre 2, neste primeiro somando. A sobre 2x. Então, também está restando A sobre 2x. Porque se eu somo A sobre 2x, então vira P vezes x. Então, para ter P vezes x, eu tenho que restar A sobre 2x. E analogamente, aqui está faltando sumar B sobre 2y. Para ter P vezes y. E aqui tenho que restar o mesmo valor. Então, chega nesta expressão daqui. No próximo passo, o que utiliza é que a fórmula de área a partir do incírculo. A partir do incírculo, esta tinha visto a fórmula de área, era o semiperímetro vezes o raio da circunferência escrita. Mas esta expressão daqui, isto também tem sentido de área, esta expressão daqui. Tem o sentido, é a área do triângulo ABC, porque você tem esta altura x pela base por altura sobre 2. Então, AX sobre 2 é a área deste triângulo aqui. Aí, BY sobre 2 vai ser a área deste outro triângulo. E C, Z sobre 2 vai ser a área deste outro triângulo aqui. Então, são duas formas de calcular a área. E essencialmente o que eu vou utilizar é que eu vou escrever P por eje nesta fórmula daqui. Em lugar de ter isto daqui, eu vou escrever o P por eje minúsculo. Troca aí esta expressão por P por eje minúsculo para chegar aqui. E aí basta simplesmente simplificar o P. O semiperímetro simplifica e passa os resinhos do outro lado. E aí demonstra essa expressão que é conhecida como
teorema de Carnot para o circuncentro, para o ponto O. Então, ela relaciona a soma das projeções do ponto O sobre os lados com a soma dos raios da circunferência circunscrita e inscrita. Esse também deixei como desafio, ¿no? Reproducir essa construção e a demonstração. O teorema de Carnot, um pouco a gente pode, ele é mais amplo, então a ideia aqui pode ser enunciada da seguinte forma: se você tem um triângulo ABC, e tem um ponto sobre o lado BC, ponto sobre o lado BC, um ponto sobre o lado AC e um ponto sobre o lado AB, você tem um triângulo e um ponto sobre cada um dos lados. E aí, a partir desses pontos, você constrói as perpendiculares. Esta é a perpendicular ao lado BC passando pelo ponto D. Perpendicular ao lado AC passando pelo ponto E. Perpendicular ao lado AB passando pelo ponto F. Em geral, essas perpendiculares não são concorrentes. Elas não coincidem em um ponto. Pero em determinado contexto, em determinada situação, essas três perpendiculares são concorrentes. Aí você sabe que isso acontece no circuncentro. Mas estes pontos D, se a gente tem que D, E e F são os pontos médios de cada um dos lados, a gente sabe que as três mediatrices são concorrentes em um ponto. Agora, a ideia do teorema de Carnot é que ele vai generalizar estes pontos C, D e F podem ser qualquer um. No princípio, eu vou construir perpendiculares aos lados por pontos sobre os lados. Então, eu tenho um ponto sobre os lados, construo perpendiculares aos lados. Quando que essas três perpendiculares vão ser concorrentes? E aí entra o teorema de Carnot. Ele fala que essas três perpendiculares são concorrentes, sim, e somente sim. A soma destes quadrados, a soma das áreas dos quadrados em amarelo é igual à soma das áreas dos quadrados em cor de rosa. Essas três perpendiculares vão ser concorrentes se a soma das áreas dos quadrados em amarelo for igual à soma das áreas dos quadrados em cor de rosa. E isso é escrito algebricamente com esta igualdade. BD ao quadrado mais CE ao quadrado, BD ao quadrado mais CE ao quadrado, mais AF ao quadrado, tem que ser igual a DC ao quadrado, mais EA ao quadrado, mais CFB ao quadrado. Então, anotem aqui que eu coloquei o GeoGebra para fazer as contas de quanto dá cada uma dessas expressões, e elas são diferentes, porque justamente aqui nessa configuração elas não são concorrentes. Quando as três retas concorrem, aqui não está dando exato, mas se eu coloco com cuidado, o valor vai dar igual. Eu coloco com todo cuidado, aí o valor vai ser igual. Elas somente são concorrentes se a soma das áreas dos quadrados em amarelo for igual à soma das áreas dos quadrados em cor de rosa. Esse é o teorema de Carnot, quando estes pontos D, E e F estão sobre os lados. Sobre os lados.
Ahí tengo justamente esa expresión del teorema de Carnot. Se aplica a un triángulo pedado, porque ahí sería una recíproca do teorema de Carnot. Como ahí te tengo, en un triángulo pedado, ahí te tengo un punto P, y un triángulo ABC, y ahí como ahí te parte de ese punto P, o todos sus segmentos concogen en P. Esos tres segmentos, esas tres alturas que son perpendiculares, las concogen en P. Ahí ya yo estoy partiendo que a esos tres puntos, yo encontré los puntos de E y F trazando perpendiculares, todos partiendo de P. Entonces, esas tres perpendiculares de puntos sobre los lados son congruentes en P. Entonces, aquí yo tengo un caso particular do teorema de Carnot, y en particular yo permite dar una relación, o teorema de Carnot da una relación para, yo posso afirmar que vale esto, que a soma das áreas dos cuadrados en amarelo tem que ser igual a soma das áreas dos cuadrados em roxo. Claro, de alguma, essa figura lembra o teorema de Pitágoras, então de algum jeito pode ser interpretado o teorema de Carnot como uma generalização do teorema de Pitágoras. Hay essa ideia extendida ainda mais, porque es perpendicular, cuando tenga ángulos rectos todo es facilitado. Entonces, essa ideia das perpendiculares pode ser estendida ainda mais e é definido agora o que são chamados dois triângulos. Se dice que dois triángulos son ortológicos, orto de perpendiculares de ángulo recto. Quando afirmamos que dois triângulos ABC e a linha, B', C' são ortológicos. Bom, para que isso aconteça, se eu parto do vértice A e traço uma perpendicular ao lado B', C', essa é uma perpendicular. Do vértice B, uma perpendicular ao lado A', C', e do vértice C, uma perpendicular ao lado B', A', los triángulos son ortológicos si esas tres perpendiculares son concogentes, que es lo que está mostrando la figura. Caso esas perpendiculares no sean concogentes, entonces los triángulos no son ortológicos. Y claro, va a acontecer que si usted tiene un triángulo, o sea, tiene un par de triángulos que son ortológicos, aquí yo partí de A, B, C, que traza perpendiculares a línea, B', C'. Trocando a orden, si en lugar de A, B, C y A', B', C', yo tuviese A', B', C' y A, B, C, então a perpendiculares também tem que ser concogentes. Então, aqui está, eu tinha inicialmente, eu tinha este ponto de M', porque aquí yo partí de A, B, C, a los lados B', C', C', A', B'. Ahora voy a tener un punto M. Ese punto M aparece de qué? Si yo parto de A' y trazo una perpendicular a BC, parto de B' y trazo una perpendicular a CA y parto de C' y trazo una perpendicular a B, que es esta de aquí. Esas tres perpendiculares también son concogentes. Entonces, yo tengo dos puntos, ese punto M y M', definen una recta que es llamada de recta ortológica. Então, a ideia das perpendiculares, aqui
dos triángulos son ortológicos, cuando você parte de un vértice a un lado y traza perpendiculares a los otros lados, a un lado de otro triángulo, esas perpendiculares son concogentes. Bom, aí, agora tem a versão mais ampla do teorema de Carnot. Que é o que vai falar o teorema. Agora, os pontos, nas versões anteriores, tinha três pontos que estavam sobre os lados. Eu tinha o triângulo ABC e tinha pontos sobre os lados do triângulo ABC. Agora, essa restrição é eliminada. Você tem um triângulo ABC e três pontos em qualquer lugar. Qualquer lugar do plano. Essa história de estar sobre os lados não é mais necessária. Então, eu tenho um ponto X. Em qualquer lugar do plano, eu traço uma perpendicular ao lado BC. Eu tenho esta reta aqui. Eu tenho um ponto Y em qualquer lugar do plano. E traço uma perpendicular ao lado AC. Tenho um ponto C em qualquer lugar do plano e traço uma perpendicular a AB. Quando que essas três perpendiculares são concorrentes? Em este caso, não. Porque aqui a interseção é de duas, só de duas. Eu tenho que procurar uma configuração que as três são concorrentes. Então, em este caso é que elas são concorrentes. Então, elas vão ser concorrentes aqui nunca vou conseguir a coisa exata, justamente quando a soma destes segmentos ao quadrado, que significa, eu não fiz a construção aqui do quadrado, mas eu tenho que ter que bx ao quadrado, que é a área do quadrado, mais 6 ao quadrado, mais AC ao quadrado, isso é igual a soma das áreas dos quadrados destes cor de rosa. Quando a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os lados em amarelo, se é igual a soma das áreas dos quadrados cor de rosa, essas três perpendiculares vão ser concorrentes. É isso que está ilustrado aqui por esta igualdade ou por esta relação. Então, essa é a forma mais ampla, mais genérica do teorema de Carnot, que normalmente remete a ideia é uma generalização da ideia do pedal, do triângulo pedal, é perpendiculares aos lados. Perpendiculares aos lados. Tem outro triângulo pedal que é singular, que é interessante, e é quando a gente utiliza algum ponto para construir o triângulo, a gente sempre tem o triângulo de partida, o triângulo ABC, e aqui para construir o triângulo pedal, a gente utiliza o ciclo de Apolônio. Lembra que o ciclo de Apolônio você constrói aqui é o ciclo de Apolônio relativo ao vértice A. Aqui está construída a bissetriz do ângulo em A. Bissetriz do ângulo em A, este segmento. E aí essa determina este ponto. Bissetriz interna. Esta é a bissetriz interna. E estes dois ângulos, a igualdade desses dois ângulos amarelos, é a bissetriz externa correspondente ao ângulo A. Então, isso determina este outro ponto. Esses dois pontos são os diâmetros da circunferência, desta circunferência K, que é a circunferência da Apolônio relativa ao vértice A. Podem ser construídas circunferências da Apolônio relativa ao vértice B e relativa ao vértice C também. Bom, se você pegar um ponto P sobre a circunferência da Apolônio, aí você pode construir os triângulos pedais do ponto sobre a circunferência da Apolônio.
o que está sendo firmado aqui, que não importa onde você colocar esse ponto, sempre que estiver sobre a circunferência da Polônio, esse triângulo pedal é isósceles. Pegando um ponto, o triângulo pedal de um ponto sobre a circunferência da Polônio, é um triângulo isósceles. O triângulo pedal é isósceles. Este triângulo P subíndice A, P subíndice B, P subíndice C é isósceles. Essa é a afirmação. Aqui tem a demonstração. O que utiliza é a ideia do usar a lei dos senos, o cálculo desta distância que a gente já tinha feito o PB, o PC, é PB, seno do ângulo em B. E este daqui, o PAPB, é o PC, seno do ângulo em C. São estas duas expressões aqui. Quando é que acontece a igualdade dessas duas expressões? Bom, eu tenho que ter igualdade estas duas. Isso significa que tem que valer esta história daqui. Esta equação daqui. Mas isso vai valer. Aqui utiliza a lei dos senos. Pela lei dos senos do triângulo ABC, o PBPC, pela lei dos senos, o seno de C, do ângulo em C, está para B, como o seno do ângulo em B está para C. É a lei dos senos do triângulo ABC. Então, esta relação entre senos é trocada por esta expressão. Mas esta última igualdade é o sentido de que quem são os pontos que estão sobre a circunferência da Polônia. Os pontos que estão sobre a circunferência da Polônia, por definição de circunferência da Polônia, satisfazem esta igualdade aqui. Então, o triângulo pedal de um ponto sobre a circunferência da Polônia é um triângulo isósceles. Essa é a mensagem importante aqui. E aí são definidos um centro de triângulo, que são os dois centros de triângulo, que são os chamados pontos isodinâmicos. Aqui tem tem o triângulo ABC e tem as três circunferências da Polônia. Não? Esta circunferência da Polônia relativo ao vértice A, esta circunferência da Polônia relativo ao vértice B e esta circunferência da Polônia relativo ao vértice C. Se demonstra que essas três circunferências da Polônia são concorrentes em dois pontos. E esses pontos são chamados de isodinâmicos. É o X15 e o X16, na lista de centros de triângulos. São dois pontos que são centros de triângulos. Então, para esses dois pontos, o triângulo pedal desses dois pontos, os dois pontos isodinâmicos, é um triângulo isósceles. Então, que a ideia justamente como eles pertencem a duas circunferências da Polônia, para esses pontos, o triângulo pedal vai ser isósceles. Bom, eles têm outras propriedades aqui também, já eu estava adiantando a próxima informação, que é os triângulos pedais. Aqui tem o primeiro ponto isodinâmico, o triângulo ABC,
primeiro ponto isodinâmico e o segundo ponto isodinâmico. São os pontos em que concorrem as três circunferências da polona. Para esses dois pontos, os triângulos pedais de esos dois pontos, este é o triângulo, este em azul, e notem as perpendiculares. Os triângulos pedais de S e o triângulo pedal de S' são equiláteros. Os triângulos pedais de S e S' são equiláteros. Aí, a partir do... Se você partiu do isodinâmico, o triângulo pedal do isodinâmico vai ser, e faz a reflexão do ponto F relativo aos lados, aí era outro triângulo equilátero, porque você tinha um triângulo, já tinha um triângulo equilátero e faz uma operação de reflexão e com simetria nos lados, o próximo triângulo também vai ser equilátero. Aqui, este é um caso particular do visto anteriormente, que anteriormente vimos que entre os triângulos inscritos, o triângulo pedal era o de menor área. Então, aqui, o que é feita a construção dos triângulos equiláteros inscritos. Eu tenho um triângulo ABC e tenho a construção dos equiláteros inscritos. Então, a afirmação vai ser que, entre todos os equiláteros inscritos, o de menor área é o triângulo pedal do isodinâmico. Para ser equilátero, tem que... o pedal do isodinâmico é equilátero. Agora, ele não é o único pedal. O que tem de particular o pedal do isodinâmico, que ele, o que tem de todos os equiláteros inscritos, ele é o que tem a menor área. Tem outras definições aqui. Dado ABC, a gente já sabe construir o triângulo pedal. Agora, a pergunta é, ¿para que triângulo? O triângulo ABC é pedal. Então, a gente sabia, a partir de ABC, eu vou construir o triângulo pedal e projeto perpendicularmente sobre os lados. Aqui não está o pedal de ABC. Agora, o que é definido como antipedal, este triângulo alinha, B', C'. E por que ele é antipedal? Porque ABC é pedal de A', B', C'. Então, A', B', C' é antipedal de ABC relativo ao ponto P, devido a que ABC é pedal de A', B', C' relativo ao ponto P. Então, a definição de antipedal é dado ABC, eu quero encontrar um triângulo para o qual ABC seja o triângulo pedal. Então, essa é a linha, B', C' é o triângulo antipedal. Um caso que a gente não presta atenção muito é que o triângulo formado é central, que é o triângulo formado pelos o centro das circunferências S inscritas, este triângulo aqui, ele é antipedal de ABC relativo ao incentro. Pero noten que aqui, estes segmentos dos lados são bissetrices dos ângulos em B, em A e em C, bissetrices externas. E a soma de uma bissetriz interna e uma externa é um ângulo de 90 graus. A soma de uma bissetriz interna e uma bissetriz externa é um ângulo de 90 graus. Então, estes segmentos passam para os vértices do triângulo ABC, e este é um caso, se eu
foco no triângulo maior, o triângulo ABC é o triângulo pedal do ponto I. Então, o triângulo E central, IA, IB e C, é o triângulo antipedal do triângulo ABC e o centro I. Tem outras propriedades quando se fala de pedais. Aqui tem o triângulo ABC. Bom, tem primeiro a definir o que é o ciclo pedal, é o ciclo circunscrito, a circunferência circunscrita aos vértices do triângulo pedal. Então, essa é a circunferência pedal ou ciclo pedal. E agora, a partir do ponto P, eu posso encontrar o conjugado isogonal do ponto P. O conjugado isogonal do ponto P é este ponto P'. E lembrem que conjugado isogonal é que ele forma relativo ao vértice A, estos dois ángulos são iguais. Relativo ao vértice B, estos dois ángulos são iguais. E relativo ao vértice C, estos dois ángulos são iguais. Então, para todo ponto, eu posso construir com simetria relativa aos bicentrices o ponto conjugado isogonal que aqui estou representando como P'. Agora, o pedal, eu tinha o triângulo vermelho é o pedal do ponto P. O triângulo em amarelo é o pedal do ponto P'. A afirmação é que esses dois triângulos pedais têm a mesma circunferência pedal. Então, a circunferência pedal do triângulo pedal de P' e a circunferência pedal do triângulo pedal de P é a mesma. E o centro dessa circunferência está no ponto médio entre P e P'. O centro dessa circunferência é o ponto M. E ainda tem, se você construir o antipedal deste triângulo, do pedal de P', se construir o antipedal do pedal de P', ele vai ser homotético com o pedal de P. Então tem mais propriedades ainda. Uma última propriedade é mais entrando já na geometria analítica, e é uma propriedade da reta de Simpson-Wallace. Então, você tem o triângulo ABC e um ponto P sobre o circuncírculo. Se você... aqui eu estou pedindo para deixar o traço. Então, vamos ver o que acontece se eu passeio pelo circuncírculo e peço para deixar o traço. Então, forma essa figura bonita, que é o deltoide, como se fosse um deltoide de Simpson, a envolvente de todas as retas de Simpson, forma essa figura relativamente bonita, que é o deltoide de Simpson. Deltoide com retas de Simpson. Ou então, essa era a minha... Não sei, Rogério, não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Não, professor, tá dando para aprender bastante propriedade que eu sinceramente nunca aprendi, nunca tive a oportunidade de aprender. Legal. Bacana rever esses conceitos aí e aprender um monte de coisa nova. Obrigado, então. Beleza. Vou parar de gravar aqui.